Boa tarde, meus queridos irmãos, tudo bem? Dá um tempinho aí para o pessoal entrar, para o pessoal se chegar, tá? Hoje vamos para o nosso 15º dia, né, de 40 dias de jejum e oração. Deus é bom e tem nos acrescentado a cada dia mais conhecimento e mais entendimento da palavra dele. Deixa eu só organizar umas coisinhas aqui. Acabei de chegar da rua há pouco tempo agora, então estou organizando tudo. Boa tarde, dona Olímpia. Tudo bem? Guardando só um pouquinho para o pessoal entrar aí, né? Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Uma palavra maravilhosa de arrependimento. Que coisa boa, né? Nos arrependermos. E essa é a mensagem que, na realidade, João Batista e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos trouxe. Arrependimento. Uma das coisas que eu gosto muito de falar e repito: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E nós já estamos aí. É chegado o reino dos céus há muito tempo. O reino dos céus chegou na terra, mas o homem não teve a capacidade de discernir isso, né? Trazendo sobre si ainda mais essa situação que nós vivemos hoje. Mas Deus é bom. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás
99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E esse impressionante e ousado amor de Deus é o plano perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia eu e você fomos essa ovelha perdida, que estava perdida, e o nosso Pai, o nosso Salvador, deixou todas as outras para vir atrás de nós, para vir a nosso encontro, para vir nos buscar, para nos encontrar. Amém? E nós devemos ser contentes por isso, porque Ele nos buscou a ponto de nos encontrar. E é isso que nos deve trazer alegria, que nos deve trazer contentamento nos dias de hoje. Amém? Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera aqui, que ela está um pouco estranha. Vamos lá. É isso aí, gente. Hoje nós vamos para o nosso 15º dia. Segunda condição. Ontem nós falamos da primeira condição, que é a humilhação. E hoje a segunda condição para que esse avivamento venha, para que esse avivamento chegue em nós. E essa segunda condição é arrependimento. É a mensagem, uma mensagem poderosa e forte de João Batista, que fala sobre arrependimento, sobre arrependei-vos, endireitar os caminhos, endireitar as veredas. Isso é uma coisa muito importante, nós devemos praticar hoje, não só praticar, como também ensinar como fazer isso, né? Como fazer isso. Eunice Pereira dos Santos está assistindo. Oi, Nice. Boa tarde, Nice. Bom, então vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler aqui está em Lucas, capítulo 15, verso de número 7. Lucas, vamos lá em Lucas, encontrando Lucas aqui. Lucas, depois de Marcos ali nos Evangelhos, capítulo 15, verso de número 7. Aqui nós vemos aqui a parábola da ovelha perdida, por isso que eu cantei essa canção, para que já entrássemos nesse papo. E ali você vê Jesus falando sobre a parábola da ovelha perdida. Quem não conhece, é uma passagem muito interessante. Ela também está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então assim diz, começa lá no verso de número 3. Então ele lhes propôs esta parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a ponha sobre os seus ombros, cheio de júbilo, alegria, e chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas eu subentendo que esses 99 justos que não precisam de arrependimento, um dia já se arrependeram, né? Então nós precisamos compreender isso e estarmos contentes, porque um dia eles foram uma ovelha perdida, né? Um dia sim eles foram uma ovelha perdida.
E uma das coisas que nós precisamos entender é que um dia nós fomos essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada, e que o pastor, o grande pastor, foi atrás e foi em busca e foi em encontro até encontrá-la. E nós precisamos entender isso. Ele vem até nós, ele busca a gente no mais profundo do nosso pecado, no mais profundo dos nossos erros, no mais profundo das nossas falhas. E aí sim nós temos a capacidade de nos arrepender. Porque sem a presença dele, do seu Espírito, nós não conseguimos nos arrepender. Porque por nós mesmos, pela nossa natureza caída, adâmica, nós não temos força e capacidade de nos arrependermos dos pecados, porque nós não saberemos discernir o que é isso. Amém? Então, olha lá, eu lhes digo que da mesma forma que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. O outro texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 25 e 26, que fala sobre o obreiro aprovado, né? O pastor aprovado, o obreiro aprovado, é aquele que está preparado, que deixa todas aquelas coisas para trás e segue uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que já foi uma vida de arrependimento e agora é uma vida curada, uma vida preparada para seguir o Evangelho. Isso deve ser comigo e com você. Deve corrigir com mansidão os que lhes opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui a gente entende que aquele que não está em Cristo, aquele que não busca em Cristo, ele é escravo do diabo, ele é escravo do inimigo. Por isso que ele fala, procurando ensinar, procurando mostrar, procurando salientar o erro, mas com amor e com cuidado e com disciplina, para que essa pessoa entenda e que isso se quebre, que essa realidade se quebre, mostrando a verdade para ele, para que ele se arrependa, retorne à sobriedade e escape da armadilha do inimigo, que confunde a mente do homem, principalmente no tempo que nós vivemos. A mente do homem ela anda confundida e sendo consumida pelas coisas do dia. Paz, tia Carminha, tudo bem? E anda sendo consumida pelas pressões do dia. Então nós precisamos buscar em Deus, buscar essa realidade, buscar nós que temos essa consciência, buscar corrigir o outro com amor, com cuidado. E sim, falar da mensagem do arrependimento, para que eles entendam que o arrepender não é algo que é impossível porque eu cometi um pecado muito grande. Pecado não tem tamanho, pecado é pecado. Pode se roubar uma cebola, pode se roubar um carro. O mesmo é imputado a mesma lei, é roubo. Entendeu? Então assim, o pecado ele não vai ter uma distinção de tamanho no reino, no dia do julgamento. Ele vai ser pecado e pronto. E nem porque você roubou uma cebola, você vai ser, digamos assim, a sua pena será menor. Não. Isso estou falando no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual, o seu pecado pequeno tem o mesmo valor do pecado grande. Porque por isso que a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda a ser justos e justificados, nos ensina essas coisas, nos prepara para esse entendimento, entendeu? Arrependam-se, foi a pregação de João Batista e de Jesus Cristo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependam-se nos seus pecados e creiam no Evangelho. Endireitem as suas veredas. Andem no caminho que eu preparei para vós. É isso que Jesus fala. Marcos 1,15 diz isso. Entendeu? Se você for ler lá em Marcos 1,15, lá está escrito: arrependa-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E creiam no Evangelho. Analise o seu coração neste momento. Analise o seu coração. E veja o que há em você ainda que precisa ser corrigido. Eu achei interessante porque meu iPad de vez em quando ele muda e vai numas telas e de repente, cara, estava ali escrito: analise seu coração. De repente, para mim analisar o meu coração, para você analisar o seu coração, para que nós busquemos a entender e a buscar aquilo que ainda nos está nos afastando da realidade da verdade, que é Cristo Jesus. De repente, nós precisamos ainda nos arrepender de alguma coisa. Nós precisamos mostrar, pedir para que o Espírito Santo nos mostre
ilumine a escuridão do nosso coração, no mais profundo lugar onde nós escondemos, de repente, coisas que precisam ser reveladas para nós. E a nossa mente, a mente que está sendo tomada pelo mundo e pelos problemas e questões do mundo, às vezes ela vai mascarando essas coisas, achando que nós não temos nenhum pecado. Mas temos. Às vezes nós temos coisas a se arrepender, coisas a corrigir dentro de nós, fora de nós, atitudes que nós tomamos, formas de proceder que nós temos. Isso pode nos tirar essa consciência do que é pecado. Depois foi a pregação dos apóstolos. Olha só, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Isso aqui foi a grande pregação de Pedro, quando Pedro vai ali e muitas pessoas, por mais de 3.000 pessoas, já se voltam para Cristo, se arrependem dos seus pecados, e ali acontece o primeiro avivamento, o primeiro grande avivamento. Finalmente tornou-se doutrina da igreja. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2:4. Isso já é uma resposta dessa questão. Olha só, será que você despreza as riquezas da sua bondade, as riquezas da bondade de Deus? Tolerância e paciência de Deus conosco, com nossos erros e falhas, e Ele ali toda vez perseverando pelos seus santos, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento, e somente a bondade e através do Espírito Santo nós teremos condições de nos arrepender. Então, assim, se você acha que pelo seu conhecimento, pelo seu vasto conhecimento da vida, você pode se arrepender de algo que você fez, às vezes nós nos arrependemos forçadamente. Na realidade, não nos arrependemos. Por causa de uma situação, por causa de um incômodo, nós deixamos para lá, fazemos de conta que nada aconteceu e seguimos a vida. Mas na realidade não é bem assim que nós devemos proceder. Nós devemos proceder com a realidade, nós devemos proceder com a verdade. Se aquilo é ruim, se aquilo te incomodou, você deve falar. O problema é que nós vamos levando isso e guardando isso, guardando isso, guardando isso, guardando isso. E quando nós vemos, nós estamos cometendo pecados porque isso acabou se tornando rotineiro continuamente na nossa vida. E nós tentando ser pessoas boas para que não tenha um mal, uma coisa ruim, uma situação ruim entre vocês, entre as pessoas, entre os amigos, entre a família, nós vamos deixando para lá. E dentro de nós vamos criando amargura, um poço de amargura, enchendo de entulhos, entulhos, entulhos. Enfim, esses entulhos só nos levam para baixo. Amém? Eu não sei se você lembra quando, no Antigo Testamento, quando eles falam de entulhar os poços. Por exemplo, você tinha um poço aberto na sua casa de água lá, para os bichinhos tomarem lá dentro da sua terra, assim como fizeram muitas vezes no Antigo Testamento. Se não me engano, se foi com Abraão, com Jacó, eu não lembro, com Abraão, Jacó, eu não lembro agora assim de cabeça, mas eu lembro que entulharam os poços de alguém no Antigo Testamento, e isso atrapalhava a pessoa de continuar. Isso é entulhar, trazer entulho e colocar entulho dentro de nós. É ficar guardando aquilo por uma situação que aconteceu e nós não queremos resolver para não criar uma situação ruim entre as pessoas. Mas a palavra nos ensina, é melhor você ser verdadeiro e falar a verdade e exortar e corrigir na hora, ou se corrigir na hora, do que ficar guardando, porque isso pode tornar mal para nós. Amém? E isso aí vai começando a criar um certo, uma palavra que eu não gosto muito, mas é a que dizem hoje, um certo ranço de determinadas pessoas, e isso começa a te afastar de pessoas. E aí você vai guardando aquilo para você, isso vai te fazendo um mal tremendo. Isso também, nós temos que... Isso aí faz parte do arrependimento. Arrepender daquilo que nós fazemos, certo? Às vezes nós tiramos isso como se nós estivéssemos certos nessa situação, e muitas das vezes nós estamos errados, cometendo um erro contra outras pessoas. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vem para nos trazer uma nova situação. Ele vem mudar a nossa visão, uma visão que cura aquela visão anterior que nós temos. Amém? A mesma mensagem é relevante para os nossos dias, essa mensagem. Todos nós temos que arrependermos continuamente diante de Deus. E como devemos? Porque tem muitas coisas que nos atrapalham de estar na presença de Deus.
Por que estar na presença de Deus? Porque nós não saímos da presença de Deus de modo nenhum. Nem quando, de fato, o pecado nos afasta. Nós continuamos estando na presença de Deus, porque nós não saímos da presença de Deus. Então, você estará se enganando se você acha que você só entra na presença de Deus quando você vai orar, ou quando você vai à igreja, ou quando você está no seu devocional. Não. Você está 100% na presença de Deus. Às vezes afastado dele, mas ele continua te vendo. O seu pecado, a sua falha, o seu erro, os seus acertos, a sua alegria, a sua felicidade. E as bênçãos vêm ou a maldição vem, porque nós estamos na presença de Deus. Não saímos. Então, às vezes você ouve aquela oração, Senhor, estamos agora entrando em sua presença. Não. Nós vivemos na presença de Deus, não saímos, mesmo quando estamos afastados. Amém? Só que aí, quando nós estamos afastados por causa do pecado, e isso aí nos afasta grandemente de Deus, Deus, a única coisa que ele não vai poder fazer é tirar a legalidade que você deu para o inimigo. Certo? Você deu uma legalidade para Satanás trabalhar na sua vida. Até você se arrepender e voltar à realidade de Cristo, você sabe de quem está reinando na tua vida. Amém? A palavra arrepender na língua original do Novo Testamento é metanoia. Amém? Que deve ser traduzida como pensar bem, aplicar a mente, considerar com a mente, algo racional, de entendimento. Arrepender-se é racionalmente compreender que você está errado e colocar tudo aquilo que você cometeu de mal diante de Deus e diante da pessoa que de repente você cometeu mal, porque ele pede para nós nos acertarmos e nos corrigirmos com aquele que nós ofendemos. Isso está na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Será? O dicionário português define como ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão, mudar de intenção ou ideia. Praticamente aí uma conversão, de 180 graus. Voltar e fazer tudo corretamente. E proceder novamente corretamente. Isso é se arrepender, buscar arrependimento. E nós temos uma poderosa força que nos ajuda a isso, que é o Espírito Santo. Para ter um relacionamento correto com Deus, precisamos de arrependimento verdadeiro, constante. Mas a pergunta que surge é, arrepender-se do quê? Do que eu preciso me arrepender se eu já me arrependi de tudo que eu fiz? Deixa eu te falar uma coisa. Um dos sintomas que nós carregamos a respeito da depressão, de crise de ansiedade, é porque é algo que nos incomoda. E geralmente é algo falho que nós cometemos. Algo que pode ser pecado. Algo que pode ser uma falha incorrigível. Uma falha que nós só corrigimos com o perdão. Amém? Então, às vezes, nós carregamos isso dentro de nós porque ou nós deixamos de fazer algo, ou nós cometemos algo contra alguém e isso nos tira a paz e vai nos corroendo por dentro. Isso nos traz síndrome do pânico, nos traz síndrome de depressão, traz síndrome de ansiedade. De fato, porque a nossa mente, a nossa alma e a nossa alma está tomada de uma angústia tremenda. E aí, quando nós entramos nessa situação, Satanás tripudia, pisa e faz o que quer. E nós perdemos o foco. Aí, o que a nossa mente responde? A nossa mente deturpada pelo inimigo, o que ela faz? Não que ele possa mudar a tua mente, mas ele te dá situações visuais que fazem com que você mude essa situação. E essa situação visual nós vemos hoje diariamente. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo. Você assiste uma novela. Nessa novela tem um homem que é casado com uma mulher chata. Ou uma mulher chata que é casada com um homem chato. E essa mulher chata encontra um cara legal, que diz que ela é linda, maravilhosa, tarará. E o marido nem liga para essa esposa. O que você começa a torcer para aquele cara que chegou dizendo que ela é linda, maravilhosa, para que ela largue do marido e ela fique com um cara legal. Você entende aonde que a nossa questão visual, o que o mundo vem colocando para nós e nós começamos a achar certo e correto, porque o cara é um chato, porque aí ela conhece um cara legal, aí o cara legal começa a falar coisas legais para ela e o cara chato só tripudia com ela, aí ela larga do marido e vai ficar com o cara legal. Isso é natural? É isso que a Bíblia diz? Ou se você deve perseverar
para que o seu marido mude as suas atitudes. Ou de repente você mesmo precisa mudar suas atitudes para que o seu marido mude. É impressionante isso, gente. Geralmente nós colocamos a culpa em um e não olhamos para nós, para a nossa realidade. De repente somos nós o chato. Somos nós que estamos deixando de lado algumas coisas. Somos nós que estamos nos omitindo na relação. E aí nós colocamos a culpa no outro, porque o outro se afastou, o outro é chato, o outro só... Entendeu? Salvo se houver agressão, gente. Se o marido rela a mão na mulher, você me desculpa, aí denuncia, tá? Denuncia. Isso não é, como posso dizer, isso não é, traição, isso não é. Mas isso é agressão, é perigo. Essa pessoa está doente, denuncie, tá? Sinto muito em falar, mas essa é a realidade. O marido te agrediu, te bateu uma vez, te bateu duas, te bateu três. Se bateu uma vez, denuncie. Em nome de Jesus, denuncie. Porque isso pode vir a tirar a sua vida. Nós não podemos ser omissos a isso. E nós vemos esses números aí, tá? Mas do que eu devo me arrepender? Nós devemos nos arrepender primeiro do pecado. O arrependimento sempre precede a confissão. Não podemos estar brincando com o pecado. Quando ficamos conscientes da seriedade que a Bíblia encara nossas iniquidades, constatamos a nossa situação de miséria diante de Deus. E se nós não tivermos essa convicção de pecado, se nós não tivermos esse entendimento, nós fazemos isso que eu acabei de falar. Torcemos para o cara legal que chegou, a mulher larga do marido que é chato ou ela é chata, para ficar com o cara legal. Né? Devemos lutar até o fim, sim. Como eu disse, reservado à situação de agressão. 2, da frieza espiritual. Isso aqui é um perigo, gente. A frieza espiritual, você fala, mas eu nunca me esfriei espiritualmente. De repente você está numa rotina, numa religiosidade tão grande que a sua vida espiritual está mais fria do que geladeira, do que o freezer da geladeira. Mais frio do que aquela carninha que já faz um mês que está lá na sua geladeira e você não está com coragem de descongelar. É mais ou menos desse jeito. De repente tem aquela carninha gostosa lá na sua geladeira, mas você fala, poxa, vai demorar tanto para descongelar, eu vou fritar um ovo. É mais ou menos assim a nossa vida espiritual. Nós queremos a praticidade da coisa. Nós não queremos lutar para que a coisa aconteça. Nós queremos a praticidade, já está ali na mão, já está ali, ó, acessível para mim, para você. Não é isso que nós queremos? Coisas acessíveis? E de repente a coisa acessível nos torna fraco, nos torna frio, nos torna maleável para muitas coisas. Precisamos também nos arrepender da nossa frieza espiritual. Entramos numa rotina, nos acostumamos com as bênçãos de Deus. E como que você se acostuma com as bênçãos de Deus, gente? Por favor. Simplesmente frequentamos os cultos, e isso aqui é um perigo. Ir no culto simplesmente para ir. Você ouve a musiquinha, levanta a mãozinha, ouve a palavra, escuta a musiquinha final, o apelo, vai lá, mais uma vez renova sua aliança com Cristo, você sai de lá, você pendura essa pessoa cristã na porta da igreja, vai para sua casa, aí você se veste novamente daquela pessoa que toda semana você é. A mesma coisa. Uma frieza tremenda, uma fraqueza tremenda, uma murmuração tremenda. Jesus, como é difícil. A oração se torna um ato mecânico, porque você já sabe fazer. Aí você chega, Senhor, boa noite, que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos uma boa noite de sono, que nós tenhamos um bom dia amanhã, amém, tchau, fui. É assim que a coisa começa a ser mecânica. A leitura da Bíblia é uma obrigação, isso quando se lê, né? Entregamos dízimos e ofertas sem alegria, sem um contentamento e um entendimento do que você está fazendo. O reino dos céus é apenas um conceito na nossa mente e não uma vivência. Não é um estilo de vida, mas é um jeito de se viver. Porque aí você não cria o estilo de vida do cristão, você vive daquele jeito porque dizem que aquele jeito é melhor. 3, de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Isso aqui também é muito perigoso. De repente nós achamos que estamos cumprindo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo isso ou fazendo aquilo. Na realidade nós estamos fazendo nada. Estamos vivendo uma religiosidade, esquecendo dos frutos que toda obra deve dar. Entendeu? Às vezes nós construímos coisas, fazemos coisas, preparamos coisas, festas, comemorações,
convenções, reuniões, e tudo isso fica simplesmente nos sonhos e na realidade se tornam ilusões, e a realidade é que nós não estamos cumprindo o chamado. Para você ver, isso vem da frieza do espírito, isso vem da falta do espírito estar aquecido, preparado. E aí você vive esta religiosidade sem fazer a vontade de Deus, porque você está fazendo algo que alguém disse que é, mas não é. E discernir a vontade de Deus e viver fazendo a vontade de Deus é só quando você está muito próximo dele, porque aí você vai ter a convicção e a certeza de que aquilo é. Mas como eu sei que eu estou muito próximo de Deus, vou te perguntar 3 coisas. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida devocional? E como está a sua vida de leitura? 3 coisinhas básicas. Se essas 3 coisinhas elas estiverem alinhadas, você está alinhado com o Espírito. Se você estiver fazendo uma e falhando em 2, você não está alinhado com o Espírito. Se você estiver fazendo 2 e não uma, você não está, você tem que estar completa. Isso é uma situação completa, é como um relacionamento. Não tem como. Você faz arroz sem colocar óleo e sem colocar sal e água? Não. As coisas têm que estar no seu devido lugar. A nossa vida espiritual ela deve estar no devido lugar. Ela deve estar acompanhando as devidas proporções, os devidos ritos. É por isso que nós temos uma liturgia, é por isso que nós temos um sistema, por isso que tudo na nossa vida é algo sistemático, porque existe um sistema para que aquilo funcione. Porque se nós não tivermos regras, nós passamos a ser animais, porque a regra define até onde nós podemos ir. Jesus nos exortou em Lucas 6, capítulo 6, verso 46, ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele já nos fala, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Está lá expressamente nos 66 livros o que Deus quer que eu e você façamos. Quais são as obras do Espírito Santo? Quais são os frutos de uma vida com Deus? Às vezes nós estamos cumprindo a nossa religiosidade, aquilo que nós achamos que é interessante, aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós achamos que é ser cristão, mas de fato somos? Cuidado, gente. Colocamos em prática nossas vontades, planos e ideais e não aceitamos a vontade e o plano de Deus para a nossa vida. Nem sequer perguntamos a Ele o que o Senhor quer que eu faça. Isso é uma pergunta pessoal. Por exemplo, eu venho aqui com vocês, acaba esse livro aqui, gente, vamos começar mais 40 dias de jejum e oração? Vai falar, poxa, Carlos, mais 40 dias de jejum e oração? Tudo bem, oração, beleza, mas mais 40 dias de jejum, Carlos? Por favor, gente, não precisa jejuar. Se você não sentir no coração e não ser impactado com aquilo. Nós fizemos há pouco tempo atrás 40 dias. Não é necessário, mas a sua vida de oração, um jejum semanal de um dia, um jejum tirando alguma coisa, isso é necessário para que nós treinemos a nossa habilidade. É como se fosse um jogador de futebol treinando. Nós precisamos treinar e estarmos preparados para isso. Entendeu? Fazer um jejum semanal, um dia, tirar alguma coisa, um propósito, alguma coisa do tipo, tudo bem, mas não precisa fazer mais 40 dias de jejum aqui não. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E nesta 1 hora que nós tiramos aqui para aprender essa palavra de Deus, já pode ser o seu jejum, porque é um tempo que você deve estar voltado para o que você está ouvindo. E você, apesar de você estar ouvindo o Carlos falar, você está com a sua Bíblia aí do lado aberta, confirmando isso. Se a palavra de Deus diz isso mesmo. Leia aí, ó, não vem só, ó, o Carlos falou Lucas 6,46, mas você leu completamente o capítulo 6 para você ter noção do contexto aqui, desse texto todo, desse contexto que nós lemos. Tá vendo? É isso que se diz quando nós precisamos ter uma constância de aprendizado na palavra de Deus. É chato para quem não gosta de Deus. Para quem não busca Deus é chato. É um monte de baboseira, porque não faz sentido. Mas para nós que professamos a fé em Cristo, que temos a plena certeza e convicção de quem Ele é, isso aqui é um prazer. É o melhor alimento. É melhor do que feijoada.
tá bom? 4. Das más intenções do nosso coração. Primeiro nós precisamos ali, fugir do pecado, se arrepender do pecado, da nossa frieza espiritual, de não estarmos fazendo a vontade de Deus e das más intenções do nosso coração. Quais são essas más intenções? A Bíblia afirma que Jesus nos julgará pela motivação que provocou a ação. O que te motiva a ir à igreja, aos cultos? O que te motiva a fazer 40 dias de jejum? O que te motiva a orar? Temos que prestar atenção na nossa motivação. É claro que ser intercessor de algo, de alguém ou de algo que está acontecendo na vida de alguém, isso, gente, sem discussão, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas nós precisamos ver se a causa principal que nos motiva a fazer algo com Deus é bom. Está alinhado com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, com os projetos e os planos de Deus. Os projetos de Deus você quer conhecer? Leia a Bíblia, lá está tudo pronto, sistematicamente cada coisa no seu lugar. Os projetos de Deus estão nesses 66 livros. E o projeto de Deus, o plano perfeito, é salvar almas, porque é chegado o reino dos céus. E se o reino dos céus é chegado, também o momento do juízo está próximo. A Bíblia afirma que Deus nos julgará pela motivação que provocou a ação. Jesus disse, vamos lá, Mateus 5, versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Só o fato de olhar, de imaginar, já é pecado. Já é adultério, praticamente já é adultério, porque você imaginou, você realizou aquilo na tua vida. Rapaz, isso aí nossa, é difícil demais da conta. É difícil demais da conta, tem que ter muita convicção, certo? Pode falhar? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, gente. Pode acontecer sim, vai acontecer, mas conforme nós estivermos motivados com a coisa correta, isso passa a ser pequeno, passa a ser menor em nossa vida, isso passa a ser com menos frequência a ponto de acabar. Então nós precisamos entender, só de você olhar, imaginar, isso foi Jesus falando, você já cometeu adultério no seu coração. Desejar, ansiar pela casa do vizinho, pelo carro do irmão, pelo cargo do irmão na igreja, ou pelo que o irmão faz. Gente, Deus te dá a capacidade, o dom de fazer o que você quiser. Basta você fazer o quê? Treinar, basta você se preparar. Porque aquele slogan que diz por aí, Deus capacita os escolhidos, Deus primeiro, ele pega a pessoa que tem predisposição para aquilo, gente. Aí ele vai capacitar. Ah, mas eu não tenho predisposição para nada. Tem. Ele derramou dons sobre nós e esses dons estão no nosso eu. Isso vai salientar, vai aparecer e você será uma pessoa muito usada por ele. Acredite nisso, tenha fé. Se começarmos a analisar nossa mente, nas nossas intenções e motivações, numa atitude de arrependimento, começaremos a reconhecer que o nosso coração sempre tem uma tendência para o mal, e como tem. E tomaremos a decisão de nos acertarmos com Deus. Se você olhar bem mesmo para você, você vai encontrar muitas coisas ruins, mas não se entristeça, Ele está aqui para te perdoar. Há tantas outras atitudes das quais precisamos nos arrepender, se quisermos ver um avivamento espiritual acontecendo, e como precisamos. A melhor forma de termos arrependimento é pedindo ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aí. Ele vai te dar a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Basta você se prostrar e buscar isso. Como, Carlos? Ore. Se motive a fazer isso. Se motive a caminhar lado a lado com Deus. Arrependa-se sim dos seus maus caminhos agora. Endireita as suas veredas e caminhe por essas veredas direitas. Então, gente, nós precisamos buscar isso. O Espírito Santo está aqui para nos orientar, nos carregar e nos levar ao arrependimento. Ele acenderá uma poderosa luz sobre as nossas iniquidades
Então veremos quanto o nosso coração é mau, enganoso, isso a Bíblia já fala, que o nosso coração é mau e enganoso, como nossas motivações são erradas. Você pergunta toda vez para Deus o que é certo para você? Eu acredito que não, porque muitas das vezes eu também não faço isso. A gente esquece, né? E é um mundo que faz isso com a gente, tá, gente? O tamanho do nosso egoísmo e nos envergonhamos, olha só. Ele acenderá a sua poderosa luz sobre nossas iniquidades. Então veremos quanto o nosso coração é mau, como nossas motivações são erradas, o tamanho do nosso egoísmo e nos envergonharemos. Tudo isso nos trará vergonha. Tentaremos até nos esconder da presença de Deus, assim como Adão fez quando ele se viu nu. Mas este será um dos melhores momentos da nossa vida cristã, porque experimentaremos o amor e a graça perdoadora de Deus. E é isso que nós precisamos experimentar, o perdão de Deus. Arrepender é o segundo caminho para que nós possamos chegar ao coração, à perfeição e a esse avivamento que nós precisamos, o arrependimento. E o arrependimento, gente, ele vem porque o Espírito Santo nos enche da tua presença, o Espírito Santo nos traz à memória os nossos erros e as nossas falhas. Se a nossa mente estiver preparada e aberta para receber essa informação, no ato nós retiramos isso de nós, jogamos fora, pedimos perdão, nos arrependemos e seguimos um novo caminho. Você está pronto para fazer isso? Você deseja fazer isso? Peça a Ele hoje isso. Já vamos consertar e aparar essas arestas agora. Peça a Deus, Deus, meu Senhor, meu Pai, venha, me ajude, me mostre, me coloca diante dos meus olhos o que eu preciso ainda mudar em mim, o que eu preciso me arrepender, o que eu preciso encontrar em mim, quais são minhas falhas, meus erros. Eu estou de fato seguindo a Tua vontade? Eu estou de fato servindo ao Senhor ou estou servindo a outro? É muita coisa, né, gente? É muita informação, mas é isso. A nossa mente começa a borbulhar de pensamentos. Aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, o que eu estou fazendo. E aquilo vem como explosões dentro de nós, querendo sair, querendo libertar a nossa vida, querendo libertar a nossa alma de tudo isso que nos impede de vivermos a plenitude de Deus. A paz que excede o entendimento. Oh, aleluia! Vamos orar? Peça ao Espírito Santo para abrir seu coração e mostrar o que há de errado e arrepender-se e peça perdão a Deus. Ele é o único que pode nos perdoar. Ore para que Deus envie o dom do arrependimento sobre nossas igrejas e nação. Ore para que o povo brasileiro se volte a Deus e aí sim venha um avivamento poderoso. Eu li hoje em algum lugar alguém que disse que está chegando um avivamento no Brasil. Eu não estou vendo isso, porque o que eu mais vejo pelas redes sociais, por esse lixo que graças a Deus nós temos hoje, nós usamos para fazer coisas boas, mas o que eu mais vejo da mídia falar é desgraça sobre desgraça em cima de desgraça. Eu não vejo um povo se arrependendo dos seus maus caminhos. Eu não vejo um povo cristão levantando a tua voz para falar que Jesus é o Senhor. Apenas levanta a sua voz em forma de acusação sobre a vida de qualquer um. Pai, eu lhe peço, Senhor, e com a autoridade me dada, Senhor, se é que eu tenho alguma autoridade, mas se o Senhor me der o poder do Espírito Santo neste momento, Senhor, eu queria que esse poder tocasse cada um dos meus irmãos, Deus, e fosse no mais profundo do seu eu, do seu coração, no lugar mais escondido, trazendo à tona todo o seu pecado, o que essa pessoa deve se arrepender, Senhor, para que ela confesse com sua própria boca e com seu próprio lábio. Se dobre diante de ti, se lance ao chão, colocando a boca no pó, pedindo perdão e se arrependendo de fato e de verdade, mudando a mente, mudando o coração, mudando o espírito, mudando as atitudes, a forma de falar e a forma de agir, Senhor Deus. Venha, Senhor, trazendo isso sobre nós. Venha trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração preparado, um coração humilde, um coração com a vontade e com o desejo de perdoar e ser perdoado, Senhor meu Deus. Que a nossa igreja, Senhor, a igreja de Cristo, desça sobre nós esse dom desse arrependimento, sobre todos aqueles que professam quem Tu és
que se motivam pela sua palavra, que se motivam pelos seus ensinamentos, que se motivam pela obra salvífica de Cristo, em nome de Jesus, Senhor Deus. Encha o nosso coração, Senhor, o coração do povo brasileiro, para que se volte a Deus, para que esse avivamento venha com poder, dissipando todo o mal, dissipando toda a treva, Senhor meu Deus. Nós colocamos em Tuas mãos, sim, Pai, e aceite o nosso arrependimento, Senhor. Pois nos arrependemos, colocamos diante de Ti o nosso coração, esse coração falho, pecaminoso. Colocamos diante de Ti os nossos lábios, que professam às vezes a desgraça e a vida e a morte alheia, Senhor Deus. Colocamos em Tuas mãos a nossa mente, Senhor, que a nossa mente seja transformada à imagem e à semelhança do Seu Filho Jesus Cristo, para que nós busquemos a justiça, para que nós busquemos a verdade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Tome os nossos ouvidos, Pai, para que limpem, Senhor Deus, para que limpem toda a mensagem que chegue, Senhor. E aquela mensagem que não é edificadora, que não é poderosa e que não vem do Seu reino, Senhor, seja retirado diante dos nossos ouvidos. Que essa palavra não entre contaminando a nossa mente, Senhor Deus. E se entrar, que a nossa mente esteja preparada para tirar isso de dentro sem tomar nenhuma atitude, sem ser motivado pelo mal, Senhor meu Deus. Muda o nosso coração. Muda a nossa mente, em nome de Jesus. Te adoramos, Te desejamos e Te ansiamos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Pastor Fernando Fernandes, estou vendo sua carinha aí. Tudo bom, pastor? Deus os abençoe. Gente, é isso. O segundo passo, a segunda condição para um avivamento, nos arrependermos. Buscar nos arrepender. Eu sei que nós temos muitas falhas, eu sei que nós temos muitos erros, então vamos buscar nos arrepender. Endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, buscando a verdade do Evangelho, buscando a verdade que é Cristo, sem buscar meio termo, subterfúgios para os nossos erros, sem tentar esconder ou varrer para debaixo do tapete. É tempo de colocar isso diante de Cristo, é tempo de colocar isso diante da luz que é Cristo, para que Ele limpe, retire isso de nós e nos prepare como um vaso perfeito, um vaso de honra para podermos carregar essa mensagem. Amém? Só teremos um avivamento depois que o povo se arrepender e se tornar e voltar a Cristo novamente. Em nome de Jesus. Esse é o segundo passo, o arrependimento. Amanhã nós vamos falar a terceira condição, a santificação. Gente, é poderoso isso que nós estamos fazendo. Eu conversei ainda com meu sogro ontem, pastor Ronê, falei, o livro TSD foi mamão com açúcar, mas esse está sendo pesado e ele está trazendo muita transformação na minha vida, no meu pensamento, na minha forma de agir, na minha forma de falar e está me transformando, gente. Espero que isso esteja acontecendo com vocês também, tá? Esse é o poder de Deus agindo através de nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e em você. Seja esse missionário, fale a palavra de Deus, leve para quem precisa, curta, compartilhe. Não é porque o Carlos está aqui fazendo, não. É porque é a mensagem de Cristo. Isso é, se você confirmar que isso aqui que você está ouvindo, de fato, é verdadeiro, vem de Deus, compartilha, tá? Não se engane. E se tiver alguma dúvida, me chama. Pode me chamar aí pela página da igreja, pelo inbox, pode me chamar pelo meu perfil, pode me chamar no meu WhatsApp ou no grupo da igreja, não tem problema, gente, eu estou pronto para responder, tá bom? Deus os abençoe, até amanhã. Bom, amanhã nós sabemos, às 16 horas vou estar aqui mais uma vez, com o nosso 16º dia, e às 8 horas da noite, culto, transmitido online, tá? Não será presencial, online às 20 horas amanhã, culto, tá? Vai ser direto da igreja, mas ainda não será presencial, mas domingo nós temos o culto de ceia, tá? Se prepare para o culto de ceia, já compre os seus elementos, você que não poderá participar do culto presencial, você que quiser e tiver a vontade de ir no culto presencial, estando dentro dos requisitos, amém, leve a sua máscara, lá nós temos todo o material de asepsia que for necessário, e lá temos algumas máscaras também. E assim seja, e a vontade de Deus seja refletida em nossas vidas, amém? Deus os abençoe. Tchau.